Bom, nessa aula a gente vai ver como faz uma corda. São detalhes importantes que dá para usar muitas vezes em brinquedoteca ou fitness, coisas do tipo, ou detalhes mesmo que precisam. A gente vai olhando como montar uma corda bem bacana. A gente vem aqui pelo... Eu gosto de fazer assim, tá? Pelos shapes, tem o helix. A gente vai começar criando aqui na vista top um helix. Basicão assim. Você clica, arrasta para cima e clica de novo. Se você mexer o mouse, ele... Tá vendo? Ele tem várias configurações aqui que você vai mexendo. Então, por exemplo, você tem o raio 1. Você pode criar da forma que você quiser, depois a gente acerta aqui, ó. O raio 2, que o raio 1 é o de baixo, o raio 2 é o de cima. Você tem a altura, você tem a quantidade de volta que você quer, e você tem se ela quer fazer esse tipo de efeito aqui. A gente vai deixar ela equilibrado, sentido horário e anti-horário. Então a gente, primeiramente, vamos criar um padrãozinho aqui, deixar 10, 10, a altura aqui 3 metros, vamos colocar 1 metro, para a gente começar a fazer a nossa base. Eu vou centralizar ela aqui no meu Max. Eu vou ativar Enable Render. Aqui a gente tem a opção aqui de engrossar e a resolução. A princípio eu vou deixar assim mesmo. Retangular, a gente vai usar radial. O Auto Smooth, que é para suavizar. Isso aqui não... Só arredonda aqui a pontinha. Vamos suavizar aqui. A gente pode deixar redondinho assim para dar acabamento. Que é a resolução que ela... Ligar as edges. Vou pegar uma vista melhor aqui. Pode deixar assim. Quantidade de segmento e a resolução da esfera. Deixar só 3, não precisa de muita coisa não. O cap fecha e abre. Twist correction é para não evitar torção. E aqui a gente vai ter que ativar isso aqui, ó. Generate Mapping Coordinates. Que é o que? Ele, ao clicar isso aqui, ele vai criar um mapeamento no sentido da corda. Ou do shape, não importa o que você esteja fazendo. Então aqui tá ok. Aí o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar mais duas. Deixa eu maximizar aqui para ficar mais fácil de ver. Travar aqui. Então, como eu preciso de duas cordas para fazer, 3 cordas para fazer 360, elas vão estar 120 graus cada uma. Tá vendo? 120. Eu coloco instância e coloco mais uma aqui. Beleza, então agora eu tenho 3 modelinhos aqui. Deixa eu desligar os grids. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou deixar aqui como 1, 2, um só. Porque como ela está a 1 metro, a gente volta aqui na configuração do Helix aqui, ó. Então eu vou precisar reduzir. Vamos ver aqui em 1, tá vendo? E vou aumentar aqui para 10 voltas. 15 voltas. Aí eu vou chegando na junção que eu quero aqui, 0,5, 0,5. Tá vendo? Ela já uniu. Acho que tá uma corda bem bacaninha. Aqui eu deixei assim. Se eu quiser tirar, até eu vou tirar pra não... pra gente poder emendar depois aqui. Se eu precisar colocar mais, por exemplo, crescer o tamanho dela de outra forma que não seja por aqui, eu instanceio e tá vendo, ela vai ficar bem próximo do encaixe aqui.
Que eu posso também, como eu tô com ela instanciada, eu posso também simplesmente vir aqui e aumentar a altura dela, tá vendo? Só que aí eu vou ter que refazer os turns. Não tem problema, é questão de ajuste, dependendo do objetivo. Vou deixar aqui com 20 voltas. Se você vier aqui e afinar, tá vendo? Aí você teria que reduzir aqui, ó, mais, e aí tem que aumentar os turns. Tá vendo? Então é várias configurações aqui que você teria que estar fazendo em paralelo. É bom ela ficar um pouquinho sobreposta assim, para não correr risco de ficar assim 0,8, tá vendo? 0,9. Ela entrar um pouquinho, porque se ela não entrar, depois pode passar uma luz indesejável ali. É melhor que ela fique mais gordinha. Não tanto assim, porque ela já vai perder aspecto, tá? Então pode deixar com 1 aqui. Beleza. Aqui a gente já preparar uma configuração aqui, ó. Eu tenho aqui esse mapa de corda, eu vou deixar ele disponível lá. Ele tem esse displacement aqui, que é um material básico, não tem nada configurado ainda. Eu vou simplesmente aplicar ele nesse objeto aqui. Apesar daqui eu... Então vamos deixar um... A gente acerta ele agora aqui no diffuse. Tá vendo? Ele vai ficar esticado. Aí o que a gente tem que fazer? Acertar ele aqui. Essa janelinha do Slate, ela é muito boa, mas para um monitor assim gravando, ela fica apertado. O lado a gente não sabe se é um lado ou outro aqui, porque é enjoadinho de configurar. É bem no visual, mas é esse lado mesmo, é 0, tá vendo? Porque às vezes a gente tem que testar aqui no tile aqui, ó. No tiling, quer ver, se eu colocar 10 aqui, ele vai fazer no outro sentido. Aí tá vendo, ele vai esticar mais, então não é desse lado. Então a gente pode colocar aqui, como eu já sei que é desse, a gente coloca aqui 15. Já deu um acabamentozinho legal. Colocar aqui 45, ele vai mudar um pouco o sentido. Ó, aí já não funciona mais, tá vendo? Que a rotação já meio que mudou, e teria que ser bem menos a rotação, tá vendo? Para ele criar um pouquinho mais de sentido de torção da corda. Aí a mesma coisa a gente repete aqui no displacement. Eu já deixei um HDRI configurado aqui. Esse aqui também. É tudo da HDRI Heavy. Só pra gente poder fazer uma iluminação. Eu não tenho um parâmetro aqui do displacement. A gente começa com ele zerado aqui, ó. 0 e 0. Ela já tem uma aparênciazinha. E se a gente colocar aqui, ó, 1. Opa, foi muito. 0,2. Lembrando que o displacement na hora do render ele vai pesar bastante, tá vendo? Esse tamanho aqui ele já ficou exagerado. Ainda está exagerado. Então vai ter que ser menor mesmo. Menos 0,1. 0,1. Que eu esqueci de colocar aqui, tá vendo? Ele dá diferença, ó, 2, 2. Melhorou a aparência. Então a gente pode voltar aqui, menos 0,2, 0,2. Esse valor de
menos 0,2 é sempre relativo ao tipo de mapa do displacement, tá? Não é um parâmetro fixo. Ah, eu vou usar em qualquer displacement. Não, ele não vai funcionar em qualquer um. Então, vamos dar uma exagerada aqui. Menos 1 e 1. Vendo, ele já destruiu. Aí eu acho que tá um formatinho bem legal de corda, ó. Legal. Aí o que a gente vai fazer agora? Eu vou salvar aqui. Como eu não preciso mais desse modelo, você pode adicionar isso aqui na sua biblioteca aí. Eu vou deixar uma cópia aqui. Que o que eu vou fazer com esse aqui? Eu vou converter ele para editable poly. Vou atachar os outros dois modelos aqui. Então, por exemplo, agora a gente vai ver um outro recursozinho aqui que é bacana. Então vamos supor que eu quero fazer uma corda no chão. Se você clicar e for clicando, ele vai fazendo o Bezier. Só que eu não gosto. Eu prefiro clicar reto. E eu dar um smooth aqui, ó. Chamar Bezier e fazer a adaptação que eu preciso. A gente vai ter que aumentar aqui a interpolation dela, tá? Ela tá muito facetada. 18 aqui, beleza. Aumentar o tamanho dela aqui um pouquinho. E a gente tem essa configuração aqui, ó. Chama, não é o patch, é o path. O patch ele é em cima de plano e ele só funciona em cima do plano. Eu acho que mais alguma coisa, não me recordo. A gente vai usar o path deform. Que eu vou clicar aqui no pick path. Tá vendo? Ele já toma uma forminha, só que eu preciso clicar aqui em move to path, porque senão ele não vai para o local, tá vendo? Ó? E aí aqui, ó, se eu precisar mexer, ó, a corda vai. Eu tenho ela aqui, existente aqui. Ó. Então você tem todos esses parâmetros que, mas ela não deu tamanho. Aqui no caso não tem problema. Ao dar Ctrl V, você pode colocar como instância. E aí você anda aqui, ó, na porcentagem, percents. Se eu não me engano aqui, quer ver, ó, deixa eu dar uma olhada aqui. Tá vendo? Aqui o eixo Y ele tira, o eixo X ele tira, mas no Z, se você precisar de um ajuste fino, porque às vezes aqui você passa, ele foi muito, ó. No Z ele vai andar na corda, então você consegue encostar ela ali. Ah, mas deu uma diferencinha no mapa? Ah, isso não tem problema, porque não vai aparecer e você não vai conseguir 100% acertar isso. Se você quiser entrar mais, enterrar mais, ó, tá vendo? Ela vai sobrepor. Aí pode ir da flicker em caso de animação ou alguma coisa. Então aqui a gente deixa bem pouquinho sobreposto aqui assim. Tá vendo? Ela vai, a última linha ela vai seguir reto. Ah, mas aí se eu precisar mexer nela aqui, ó, vamos selecionar ela aqui. Ó, ela acaba indo, porque a posição do percent dessa aqui, ela tá seguindo a outra. Precisa dar um refine, preciso de mais um ponto aqui, ó. Ó. Ela acompanha. Bezier, ó, tá vendo?
Aí sempre é necessário você vir aqui no Z e acertar. Então se você zerar aqui a porcentagem e andar com ela no Z, ela vai embora também. Tá vendo? Encostei ali. Ok, tá lá. E se a gente criar um Corona Canon aqui qualquer aqui, ó. Onde você tem a cordinha. O displacement ele varia de posição para posição da câmera, tá? Às vezes tem que, se estiver muito perto, às vezes é necessário reconfigurar. Ou pausar e dar um IR de novo, tá vendo? Então, por exemplo, a mesma coisa aqui, se você quiser... Beleza, esse modelo eu já tenho aqui. Tem uma cópia aqui, ó. Converter. Lembrando que aqui o objetivo é sempre de modelagem. Então o intuito é passar recurso técnico. Coisa que geralmente não se vê por aí. Aqui eu vou colocar o bend, por exemplo, ó, você consegue, se você quiser fazer como se ela tivesse pendurada aqui, ó, tá vendo? Consegue puxá-la aqui de novo, ó, tá vendo? Uma cordinha, você poderia deixar ela pendurada no teto, ou até mesmo jogada no chão. Não tem um parâmetro definitivo para isso. Você pode, tem infinitas aplicações. Eu vou trocar o HDRI aqui. Coloquei um de dia, para melhorar a questão de efeito de luz e sombra. Vou criar um plano aqui. Só pra gente ter uma questão de parâmetro de profundidade. A gente vem aqui. Esse aqui, se eu mover, muito cuidado quando tiver direto aplicado, você tem que selecionar a linha, tá? Para poder mover aqui no eixo, porque se você selecionar a corda, ela vai sair. Tá vendo? Eu tô selecionando a linha. Isso aqui a gente pode virar 90 graus aqui, colocar ela aqui também. Vou ver aqui para baixo. Onde começa a ter um trabalhinho bem legal. Então aqui, por exemplo, a gente pode pegar
deixar essa aqui jogada aqui. O que dá pra fazer aqui, que é bem interessante, é você fazer isso aqui, ó. Vim aqui no Helix. Deixar aqui 15, 15. Eu vou deixar aqui os turns, tá vendo? Eu vou reduzir a quantidade de volta. Deixar 15 aqui também. Eu vou reduzir a quantidade de volta aqui. O que a gente vai fazer? Eu vou pegar essa corda aqui, ó. A gente tem... sempre deixando a cópia, o ideal é sempre ter um parâmetro base. Não converter, para você ter um recurso ali modificável, senão você vai ter que fazer de novo quando precisar. E que eu vou aplicar o patch aqui, ó. Path. Move to path. Tá vendo? Ela deu meia voltinha ali. Tá vendo? Tá legal ali. Ctrl V. Instância. Aí eu posso mexer aqui no Z, ó. Pode vir por aqui também, ó. Então você acha mais fácil. Aqui ele acaba subindo lá pra caramba. Postou ali. Ctrl V, instância. 100, ele vai praticamente pro lugar, que é o 100, seria o metro que eu coloquei na corda. Vou colocar 99, que ele fica... Tá vendo? 99 já não deu. Eu vou ter que puxar ele aqui, ó. 100, tá vendo? Isso tem que voltar ali um pouquinho. Beleza, vamos supor que seriam algo assim. Aqui eu vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Ctrl V, copy. Eu vou diminuir aqui para 12. 12. Vamos verificar aqui se vai dar certo. Se eu pegar essa daqui e der um Ctrl V aqui, ó, e eu tirar o Path Deform, ela vai para algum lugar no espaço, tá? Mas dá pra você fazer isso também, por exemplo, deslinkar do que você estava usando, Path Deform, Pick Path. Eu vou selecionar a corda de dentro. Aí eu tenho que descer o Z todo lá embaixo de novo, porque ela já estava, digamos assim, movida. Lá. Eu venho aqui na vista top, ó. Aí eu vou ter que arrumar esse diâmetro dela aqui, ó, para ela ficar mais pertinho ali. 13, 13, 3,2, 3,2, como se estivesse fazendo ali tipo um mangueiro, alguma coisa assim. E o que eu faço? Ctrl V, Instance, 100. Aqui eu não vou precisar arrumar não. Ctrl V, Instance, 100. Ctrl V, Instance, 100. Ela já está na mesma altura ali. Então na hora que eu botar a câmerazinha aqui, ó, tem ali como se tivesse uma cordinha enrolada. Esse aqui a gente vier no material, tipo, essa corda ela tem uma aparência um pouco escura. Deixa eu salvar, né? A gente aplica ali um Color Correct aqui. Clarei um pouco ela aqui, ó. Colocar um brilhozinho. Ela vai ficar muito espelhada. Mas aí se a gente tirar o gloss aqui, ó, vai ter um brilhozinho até bem interessante.
usar o mesmo mapa do displacement para colocar no gloss. Ela vai ter um brilhozinho, mas bem suave. Aqui, só para não ficar esse plano aqui, é bem interessante você pegar aqui, ó. Depois eu posso abordar numa aula só isso. Mas aqui você já aprende a fazer. É o Corona. Cadê o material? Shadow Catcher. Vou colocar ele no Black Plate e vou aplicar ele no plano. Backplate. E aí eu coloco aqui ele para ter um Environ. E aí eu tenho a corda como se ela estivesse aqui na cena. Então o que ele vai fazer? Ele vai simplesmente criar um plano com a projeção do fundo. A corda aqui ela já ficou, não sei se eu clareio mais. Eu escureço. É aqui que eu não configurei nada também de exposição, nem nada aqui. Vou colocar aqui mudar aqui um pouquinho aqui para 1,2, só para sombrear um pouquinho. E aqui a gente aumenta, pode aumentar a exposição por aqui também. Aqui o ajuste fino a gente faz aqui. Aumenta aqui um contraste. Coloca um LUT aqui, ó. A gente pode testar dois modelos aqui, ó. Esse aqui. Dá uma cor bem legal e o ground. Ele mantém um pouco mais a naturalidade. Vou aumentar um pouco mais a exposição. Lembrando que a exposição ela afeta inclusive o environment, tá? Deixa eu zerar aqui, ó. Ela vai nivelar melhor aqui. No caso do render, que se você quiser fazer uma composição pós, vamos dar uma rotacionada aqui nesse mapa. Então pra gente achar uma posição melhorada aqui. Aqui já fica, apesar de não estar aparecendo sombra, como a luz está um pouco mais de frente, já ressalta um pouquinho mais a tonalidade da corda. Lógico que ela tá, no caso ela tá sem escala porque, tá vendo? Eu teria que afastar mais aqui para poder aparecer mais. O intuito aqui mesmo é mostrar como fazer essa questão da corda e você ter um detalhe bem legal. Vamos ver aqui 240. Vou deixar 210 mesmo. Acho que tá bom aqui. A gente pega esse modelo que a gente coloca ele aqui também. Dado sempre com as seleções do Max, tá? Pra não correr risco de, tá vendo? Ó, eu selecionei aqui, às vezes a gente tá com o zoom muito perto, aí eu vou lá e movo, você tira a câmera do lugar. Então sempre tem que tomar bastante cuidado com... Mesmo ele não pegando a câmera, ele pegou. Com as seleções do Max, conferir sempre o eixo aqui, se tá ok. Tá vendo como eu rotacionei ele andou com a corda de lugar.
porque eu selecionei tudo ao invés de selecionar apenas os shapes. Vamos clarear a corda um pouquinho, né? Aí se você quiser achar que ela tá com um aspecto muito granulado, por exemplo, vamos ligar aqui o... Aqui ela tá bem subdividida, ainda aceita um Turbo Smooth. Então você poderia colocar aqui... Aí no caso o ideal é que na hora de colocar você coloque em todas. O mesmo dentro não precisa, tá? Tá vendo que eu não vou selecionar só a primeira corda aqui onde aparece na câmera. Eu coloco um Turbo Smooth aqui para questão de suavizar mesmo. Tá, mas eu não quero. Beleza, aqui você pode pagar. Que aqui eu não, ele tinha que voltar pro Path Deform ali e não voltou. Porque aqui já tá bem subdividido, então não tem necessidade disso não. Vou baixar um pouco o target da câmera. Então subir ele aqui, ó, ele vai subir muito, então vou baixar ele aqui, vou baixar a câmera também. Dá uma regulada aqui, eu quero um negócio mais no chão mesmo. Tá vendo, ó? Ele ficou um pouco voando, porque eu não selecionei exatamente a linha aqui. Então se você faz um movimento, alguma coisa, ele vai tender a tirar do chão, às vezes vai ter que vir aqui puxar para baixo. Mesma coisa essa daqui. Se eu mover, você tem sempre que mexer pelo eixo. Deixa eu enterrá-lo um pouquinho aqui, ó, só para diminuir essa luz que está passando ali. Eu vou colocar -1, ela vai descer demais, ó, tá vendo? 0. -1. Melhorou. E é isso aí, nessa aula a gente encerra aqui. Acho que tá bem bacana. Depois passar mais algumas dicas para vocês. Acompanhem a aula no Patreon, o link vai estar aí na descrição do vídeo. E obrigado por assistir até o fim.